Olá, pessoal. Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, né, a essa disciplina de Fundamentos de Circuitos Elétricos, né? Bem, acho que todos aqui já me conhecem, né, pelo menos de vista, né, porque são alunos da Eletrotécnica e Eletrônica. A Eletrotécnica já tiveram um contato comigo no semestre passado, né? E os da eletrônica, né, eu cheguei a fazer uma apresentação na disciplina de introdução ao curso, né, com vocês. Então, todos já me conhecem, né? Mas, reforçando, meu nome é Marina e sou professora nos dois cursos, né, de eletrônica e eletrotécnica. E, é, apesar de lecionar mais aulas para o técnico em eletrotécnica, eu também leciono algumas aulas para o curso de eletrônica, tá? Bom, gente, então, essa disciplina, né, todos vocês que estão aqui, são alunos que estão fazendo ela pela segunda vez, né, que ela foi ofertada no início do semestre, no semestre passado, né, no início do ano, e vocês não conseguiram a aprovação, né, e estão fazendo ela de novo. Então, gente, é uma disciplina, né, que vocês já tiveram um primeiro contato. Então, acredito que nesse semestre vai ser uma disciplina que vocês vão ter mais facilidade, né, por já terem tido essa experiência com a disciplina, né? E o bom que a gente pode, que a gente tem hoje nos cursos é que essa disciplina ela é ofertada todo semestre. Então, para o aluno que foi reprovado só nesta disciplina, ainda há tempo de regularizar a situação e vocês formarem em tempo regular nos 3 anos previstos, ok? Porque agora vocês estão fazendo as disciplinas do segundo semestre, né? E mais essa disciplina de novo, né? Então, ainda não atrasou o curso, né? Por que que eu estou falando ainda, né, gente? Porque é importante agora a dedicação de vocês nessa disciplina para conseguirem a aprovação e conseguir regularizar. Porque se vocês forem reprovados novamente, ou nessa disciplina, ou em outra do segundo semestre, aí a situação no curso, ela começa a ficar um pouco mais delicada, né? E aí pode ser que atrase a formação. Então, é um momento, né, que vocês têm a oportunidade de regularizar a situação de vocês. Eu sei, é complicado quando o aluno chega, né, por isso que é uma disciplina que tem um índice de reprovação considerável, porque o aluno ainda está adaptando, né, a rotina de fazer o ensino médio na parte da manhã, o ensino técnico à tarde, eu sei que é pesado, né, então tem todo esse período de adaptação, e aí, quando o aluno percebe, né, já não tem mais tempo de recuperar. Mas agora vocês estão em um outro momento, já se adaptaram, já entendem a realidade da universidade, do curso técnico, como que funciona. Então, acredito que esse semestre, né, vai ser um pouco mais tranquilo em relação a essa disciplina, tá? Bom, eu vou apresentar para vocês aqui agora o plano de ensino da disciplina, tá? Onde consta, né, tudo que vocês vão ver, as datas previstas para as avaliações, a distribuição de pontos. A gente vai ver este plano, né, antes da gente começar a nossa primeira aula, né, efetiva. Bom, vou compartilhar o plano aqui com vocês, mas ele já está disponível, tá? No Moodle. Então, todos vocês já conseguem acessá-lo no momento em que precisarem, tá? Já vou compartilhar aqui. Bom, então, gente, essa disciplina, ela é uma disciplina, né, de código E010, Fundamentos de Circuitos Elétricos, que ela é ofertada para os dois cursos, né, eletrônica e eletrotécnica. Ela é uma disciplina do primeiro semestre, né, mas também é ofertada no segundo para os alunos que não conseguiram aprovação. Ela é uma disciplina de 4 horas aulas semanais, isso significa que a gente vai ter 2 encontros por semana, né, porque cada encontro equivale a 2 horas aula, e aqui segue meu e-mail, tá? marina.msandrade.ufv.br, que é a forma de comunicação que vocês têm comigo,
tá? Qual que é a ementa da disciplina? No início, a gente faz uma revisão matemática, princípios da eletrostática, princípios da eletrodinâmica, elementos de circuitos elétricos, fontes de alimentação e resistores, resistência elétrica, princípio de análise de circuitos em corrente contínua. Qual que é o objetivo dessa disciplina, né? O objetivo geral é compreender os fenômenos elétricos fundamentais, né? E os específicos é identificar e analisar os princípios básicos da eletrostática e eletrodinâmica, que é a primeira partezinha da disciplina, né? Compreender o funcionamento de circuitos elétricos de corrente contínua e analisar circuitos de corrente contínua utilizando os princípios das leis de Kirchhoff, ok? Essa já é uma etapa mais final lá da disciplina, né? Bom, aqui está o conteúdo programático e o tempo médio que gasta para abordar cada um desses temas, tá? No início, né, gente, a gente faz uma revisão matemática, depois a gente passa para eletrostática, depois para eletrodinâmica, depois resistência elétrica, e aí no finalzinho a gente chega na parte de circuitos elétricos, né? Que é a análise de circuitos em corrente contínua. Que é uma parte grande da disciplina, né? Estão previstas 40 horas aula. Metade da disciplina a gente dedica a esse assunto, né? Qual que é a metodologia dessa disciplina, né? São aulas presenciais, teóricas em sala de aula, com material preparado pelo professor e disponibilizado para os alunos e matéria no quadro. Bom, gente, as minhas aulas, todas as aulas eu tenho notas de aula na forma de PowerPoint, né? Para eu poder disponibilizar isso para vocês depois, tá? Mas também utilizo muito quadro, porque a gente faz muitos exercícios, né? Então, o quadro é mais didático, né? Para essa questão dos exercícios, tá? Aulas presenciais teóricas de resolução de exercícios ministradas pelo professor. Gente, a gente vai ter ao longo do semestre muitas aulas de exercícios, tá? Por quê, né? Vocês já fizeram essa disciplina uma vez e sabem. Circuito elétrico, a gente aprende fazendo, né? Então, assim, é fazer exercício. E a gente vai ter muito tempo em sala de aula para fazer exercício. E isso é muito importante, gente, porque vocês estão com uma carga horária pesada, né? Vocês fazem o médio de manhã, o técnico à tarde, de segunda a quinta-feira. Então, vocês têm uma carga horária pesada, eu sei que sobra pouco tempo, né, fora de sala de aula para se dedicar. Então, a ideia de fazer muitos exercícios em sala é aproveitar esse tempo na sala de aula, né? Porque aí já é um momento em que vocês estão estudando, se preparando para essa disciplina. Então, a dica que eu dou para vocês é aproveitem essas aulas de exercícios que a gente tem. Por quê? Porque eu estou ali para tirar a dúvida de vocês e vocês estão ali já aprendendo e estudando para a disciplina. Então, se vocês conseguem acompanhar esses exercícios em sala de aula, já é assim, meio caminho andado, né? Até um pouco mais, né? Se os exercícios feitos em sala ficam bem entendidos, se vocês realmente conseguem compreender e fazer, vocês já estão preparados, né, para avaliação, já estão preparados para qualquer exercício avaliativo que for dado, né? Então, vamos aproveitar, né, gente, bastante essas aulas de exercícios. E a gente faz muito exercício em sala, ok? Quais são os critérios de avaliação? Serão 4 provas, tá, gente? Teóricas, né? De 15 pontos cada uma, totalizando 60 pontos. 5 atividades avaliativas de 5 pontos cada, totalizando 25. Qual que é a diferença, né, dessas provas para essas atividades? As atividades avaliativas, gente, em geral, elas são feitas, né, ou em dupla, ou de consulta, ou em dupla e consulta, tá? Não é uma atividade igual prova, que é individual, sem consulta, tá? É uma atividade pequena, não tão grande também quanto uma prova, e vocês fazem, né, alguma certa ajuda, né, ou fazendo em dupla ou de consulta,
tá? Então, ou a gente vai ter nesse formato também online, porque a gente tem alguns sábados letivos, então a gente tem atividade avaliativa prevista para ser feita em casa, ok? Listas e demais atividades, 15 pontos, tá? Listas de exercícios, tá, gente? Eu sempre disponibilizo exercícios para vocês fazerem, essas listas são pontuadas, tá bom? Vocês vão ter que enviar via Moodle, né? Imagino que todos já estão acostumados com isso. E eu avalio todas as listas, ok? Com isso, a gente totaliza 100 pontos da disciplina, tá? Bom, gente, as referências, né, a bibliografia básica, né, dessa disciplina, são o quê? Principalmente as notas de aula, né? Mas além das notas de aula, sugiro aqui 3 livros que podem ser encontrados na biblioteca para vocês aprofundarem no assunto, terem mais fonte de exercícios, né? Então, todos eles estão disponíveis na biblioteca, é só o aluno ir lá, fazer o empréstimo e estudar, ok? E tem uma bibliografia complementar, né? Mais 3 livros e algum material adicional que eu disponibilizar via Moodle, ok? Bom, algumas informações aqui adicionais e importantes, tá? Todo o material da disciplina será disponibilizado presencialmente ou no Moodle, tá? Então, todo o material, ou eu vou levar em sala de aula, que ocorre com pouca frequência, mas a maioria está disponível no Moodle, tá? Eu sempre vou atualizar o Moodle com as aulas que foram dadas. À medida que a gente for tendo aula, as notas de aula vão sendo postadas lá. Toda forma de interação com o professor se dará apenas através do e-mail institucional, marina.msandrade@ufv.br ou presencialmente. Gente, qualquer dúvida, qualquer contato, qualquer coisa que vocês precisarem conversar comigo, ou em sala de aula, obviamente, né? Ou no meu gabinete, ou via e-mail, tá? São essas as formas de contato que a gente tem. A chamada será através do registro de presença do aluno nas aulas. Aos estudantes que atingirem 25% de falta, será atribuído o conceito L. Vocês já estão cientes disso, né? Todo aluno que tiver mais do que 25% de falta, ele é reprovado na disciplina com conceito L, né? Que é de infrequência. E todas as aulas minhas, eu realizo a chamada, ok? Os estudantes que não atingirem 60 pontos e tiverem notas finais maiores ou igual a 40 poderão fazer o exame final em data a ser marcada pelo professor, né, gente? Também vocês já conhecem, né, essa questão do exame final, né, para aquele aluno que não passou direto, né, mas que ficou com mais de 40, tem o direito de fazer, e ele é aplicado lá no final do semestre, engloba a matéria toda, né, que foi vista durante a disciplina. O estudante que cometer fraude em avaliação ou qualquer tipo de plágio em trabalhos e tarefas será reprovado e ficará com o conceito F, conforme regime didático, né? Isso é uma regra do regime didático, né? Que é a questão de cola em prova, é a questão de cópia de trabalho, né? E tantas outras questões aí de fraude. Os estudantes que tiverem problemas de saúde deverão proceder como previsto na resolução da instituição. O estudante em regime especial deverá se atentar aos prazos fixados no regime didático. Também, né, acredito que todos vocês já estão acostumados com isso, né, no caso de ausência por motivo de saúde, vocês têm que enviar, né, o atestado médico para o registro escolar, tá, não é para o professor, e o registro encaminha para a gente, professor. Feito isso, quando o aluno retorna às atividades, né, ele deve procurar, né, o professor para combinar a reaplicação das atividades, né, avaliativas que tiveram no período em que o aluno esteve ausente. As notas serão divulgadas no Sapiens, nos prazos previstos no regime didático, e as revisões das atividades ocorrerão em dias marcados e divulgados pela professora. Não será feita revisão de prova fora dos períodos marcados. Bom, gente, eu costumo levar a prova para vocês, né, entregar a prova para vocês em sala de aula e vocês me devolvem, né, porque a gente tem que guardar essas provas e costumo corrigi-las em sala de aula.
Porém, como esse é um semestre, né, atípico, que a gente está repondo, né, aquele período de greve, vai ser um semestre mais enxuto. Então, eu não sei se eu vou conseguir corrigir todas as provas em sala de aula, tá? Caso eu não consiga, eu vou marcar a revisão de prova no meu gabinete, vocês poderão ir lá, ver o que erraram, questionar, entender as questões que erraram, ok? E não serão aceitos trabalho ou similares fora do prazo pré-determinado, né, gente? Entrega de listas de exercício vai ter o prazo, né? Encerrou esse prazo, eu não aceito as listas, tá? Esse prazo é um prazo longo, então eu sempre abro com bastante antecedência para o aluno se programar, conseguir fazer, então eu não aceito fora do prazo determinado, ok? Bom, gente, aqui está um cronograma previsto, e é um cronograma em que tem cada aula, o assunto de cada aula, tá? Desde, né, do dia de hoje, 16 de setembro, até o dia 6 de fevereiro, que é quando é nosso exame final, né? Bom, aqui já estão previstas datas, né, para as atividades avaliativas e para as provas. Se tudo correr certinho aqui no nosso cronograma, essas são as datas, tá? Depende um pouco do andamento da turma, se é uma turma que está indo mais lento ou de forma mais rápida, mas como vocês já viram essa disciplina uma vez, eu acredito que a gente vai conseguir acompanhar esse cronograma aqui tranquilamente, tá? Então, gente, já tem todas as datas aí de atividades avaliativas e de provas. Então, se atentem a essas datas. É claro que em sala de aula eu vou relembrá-los, mas já está claro para vocês nesse documento as datas dessas provas, ok? Também, né, gente, eu gosto de disponibilizar essas datas antes, porque talvez, né, aconteça de ter muitas provas em um dia, né, então talvez um professor que marcou posteriormente, vocês conseguem negociar, tá? Então, eu já gosto de deixar tudo bem definido aqui desde o início. Aí, coloco aqui no finalzinho, então a gente faz a última prova no dia 30 de janeiro, né, e no dia 6 de fevereiro é o exame final. Coloco aqui algumas observações, que o cronograma é uma previsão e que pode sofrer alterações, né, gente? A gente pode ter alguma intercorrência aí ao longo do semestre, mas qualquer alteração que tiver nesse cronograma vai ser comunicado, né, com antecedência em sala de aula ou por e-mail, tá? Então, gente, eu peço, né, para vocês que fiquem atentos ao e-mail institucional de vocês, né, da UFV. Porque qualquer recado que eu precisar passar para vocês é através do e-mail, né, que é o contato que eu tenho de vocês, ok? Bom, então é isso, né? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Reforço. Esse documento já está disponível para vocês lá no Moodle, tá? Para vocês terem acesso e poder guardar e sempre consultar, principalmente essa questão de datas de prova, ok? Bom, gente, sobre o plano de ensino é isso, tá? Agradeço a atenção de vocês e já deixei disponível nossa primeira aula, tá? Já tem o videozinho gravado e oriento vocês que assistam, né? Porque é conteúdo dado, tá bom? Essa primeira semana de aula, as aulas vão ser nesse formato online, tá? Por uma particularidade minha. Todas as outras aulas serão feitas no formato presencial, né, exceto os sábados letivos, né, que aí eu costumo passar uma atividade para vocês fazerem em casa, né, então só essa primeira semana que é nesse formato, mas é conteúdo dado, então eu peço, né, vocês encarecidamente que assistam, tá, as aulas e façam os exercícios sugeridos, tá bom? Obrigada, um abraço a todos e até breve.